Fala galera, beleza? Então neste vídeo eu estarei falando a respeito do que seria a taxa metabólica basal. Então, se restarem dúvidas a respeito deste assunto, que no caso eu seccionei como dieta e saúde, acesse aqui o blog www.multipapo.com.br e você clica aqui em dieta e saúde, que você vai ser direcionado para essa página que tem bastante assunto relevante ao tema. Então, voltando aqui, o que é taxa metabólica basal? No caso, a taxa metabólica basal seria a quantidade de energia, ou seja, no caso é quantificada em calorias, que o seu corpo precisa para manter as atividades vitais funcionando, isso em repouso absoluto. Ou seja, para manter o coração batendo, o pulmão funcionando, a respiração, os órgãos internos e assim por diante. Então seria a taxa metabólica basal, totalmente em repouso, mas para manter as atividades vitais em funcionamento. Então, para se chegar a este valor da taxa metabólica basal, existem duas formas. Uma para mulheres aqui embaixo, e uma para homens, que foi desenvolvida pelo Dr. Harris Benedict e que é muito aceita por os especialistas da área que fazem utilização disso, por exemplo, nutricionistas, nutrólogos, quando se querem chegar a um valor aproximado e aceito do que seria essa taxa metabólica basal. Então, no caso aqui, eu vou estar dando o exemplo das mulheres, lembrando que é o seguinte, não tem nada de errado com a fórmula. No caso das mulheres, realmente é 665 e a do homem é apenas 66 no começo. Porque a fórmula, o restante dela é diferenciado e se chega aos mesmos resultados. Então, por exemplo, aqui no caso da mulher, você pegaria 665 mais 9,6 vezes o peso, que é dado em quilos, mais 1,8 vezes a altura, que é dado em centímetros. No caso, uma pessoa que mede 1,65 seria 165 centímetros, menos 4,7 vezes a idade. Se você calculasse isso daqui e somasse, e você tivesse também, no caso, 35 anos de idade, 1,70 m de altura e 70 kg de peso, você chegaria a essa taxa metabólica basal, 1478,5, que seria a taxa metabólica basal, ou seja, que o seu corpo precisaria para se manter vivo, de maneira que você não engordasse e não emagrecesse. Seria esta taxa. Então, só para dar uma ideia de referência entre homens e mulheres, eu vou estar substituindo aqui nessa tabelinha que eu criei. Lembrando que isso aqui é uma tabela dinâmica. Ela deve ser aberta ou no Excel ou no BR Office. E eu fiz o seguinte. Ao invés de você calcular manualmente, você insere os valores nestes campos aqui, referente à pergunta aqui. E ele automaticamente substitui. Então, como forma de exemplo, eu vou colocar aqui indivíduos com as mesmas características, simplesmente se diferenciando por um ser homem e outra ser mulher, para ver qual será o resultado. Então, por exemplo, aqui um homem de 40 anos, que pesasse 65 quilos e tivesse 1,65 m de altura. E aqui do mesmo jeito, uma mulher que tivesse 40 anos, pesasse 65 quilos e tivesse 1,65 m de altura. Então aqui se dá para ter uma referência da diferença entre homem e mulheres. Por exemplo, o homem, a taxa metabólica basal dele seria de 1.509 calorias, contra a da mulher que seria de 1.398. Porque o metabolismo do homem ele é diferente da mulher, ele consome mais calorias do que a mulher. Então é isso daí, pessoal, a respeito da taxa metabólica basal. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal. Se tiver interesse em estar adquirindo essa tabelinha, simplesmente entre em contato através do minhatabela@gmail.com, que eu estarei passando mais informações de como estar adquirindo. Lembrando que a referência dessa tabela é TB01. Falou?